Olá, alunos do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma aula do nosso componente de Biologia. Hoje a gente tem a nossa atividade interativa. Eu sou o professor Virgílio. Conto com a participação de vocês aí no chat, mandando as respostas das questões de vocês. E agora a gente vai então para as nossas questões, né? Lembrando que a gente trabalhou aí sobre o reino Monera e o reino Protista. Hoje a gente vai trazer algumas questões aí para conversar um pouquinho, ok? Vamos então para a nossa primeira questão. Questão de número 1, temos aí uma questão sobre as bactérias. Leiam com calma aí a nossa questão e as alternativas e daqui a pouquinho a gente retorna para interagir. Não esqueça de mandar a resposta de vocês no chat. Muito bem, vamos agora conferir a nossa primeira questão. Vamos dar uma olhada aí na nossa, no enunciado da questão. Aí, ó, as bactérias são seres vivos que, na maioria das vezes, são associados a doenças e decomposição da matéria orgânica, como de alimentos. Entretanto, sabemos que elas também são úteis aos seres humanos. A respeito da estrutura desses seres, marque a alternativa que não indica
uma característica presente em bactérias. E aí nós temos as nossas alternativas, podem ser autotróficas e heterotróficas, e agora a gente vai dar uma olhada no nosso chat para ver a participação de vocês, vamos ver o que vocês estão respondendo para a gente aí no chat. Olha só, nós temos aí a Amália, que colocou ali letra E para a gente, devagar. A Fernanda, letra E, a Isabel, não, mas a Isabel está perguntando outra coisa. A Antônia, letra E, o Ari Frank também, letra E. Quem mais? Nós temos aí o Carlos Eduardo, letra E, a Emanuele, letra E também, certo? Muito bem, então a gente tem a participação de alguns alunos, obrigado aí a todo mundo que mandou sua resposta. Temos aí outras respostas também que a gente acaba não dando tempo de ler, mas não deixem de participar, certo? Vamos ver agora as alternativas aí da nossa questão, vamos encontrar a resposta correta, vamos ver se vocês acertaram também. Então, podem ser autotróficas e heterotróficas, possuem DNA circular, apresentam parede celular, são procariontes ou não possuem membrana plasmática. Então, olha só, todas essas estão corretas, mas a letra E, todas essas de A, letra A, D, né? Mas a letra E está errada porque todos os seres vivos apresentam células envoltas por membrana plasmática, né? Que é uma bicamada fosfolipídica. Então não é essa questão aí que ele está perguntando sobre as bactérias, né? Então a resposta da nossa questão é a letra E. As outras estão ok, certo? Muito bem. Obrigado aí a participação de vocês, parabéns aí para quem acertou. E nós vamos agora para mais uma questão, questão de número 2. Sabemos que as bactérias possuem uma grande variedade de formas e modos de vida, sendo que algumas vivem solitárias e outras formam colônias. Podemos classificar as bactérias de acordo com o seu formato e agrupamento. Marque a alternativa que contém apenas formas de bactérias. Aí na nossa próxima imagem nós temos as alternativas e vocês vão ver qual dessas se refere apenas a bactérias. Então, boa atividade para vocês, manda lá a sua resposta no chat que daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, estamos de volta e antes da gente responder, vamos dar uma olhada aí no nosso chat para ver as respostas de vocês da nossa segunda questão. Então a gente tem aí, ó, a participação da Vitória, lá da Escola Estadual Rio Preto da Eva, mandou letra A. A Ana Flávia também respondeu letra A. A Lívia Evelyn também letra A. A Ilziele, letra A também. O Dickinson, letra A. Quem mais? A Camille, o Robson. Quem mais a gente tem ali? Olha só, o Dione colocou também letra A, ou a Dione, desculpa. A Maiara, letra A também. O Jason, letra A. A Ana Lu, talvez, letra A. Muito bem, então a gente tem os nossos alunos colocando aí a maioria das respostas como letra A. E agora a gente vai conferir as nossas alternativas para ver se vocês acertaram. Vamos dar uma olhada na nossa segunda questão, falando sobre os formatos e agrupamentos das bactérias. Então vamos direto para as nossas alternativas, onde nós temos aí, ó, vocês responderam aí letra A, né? Então a gente já de cara responde que é a letra A, né? Que é a nossa resposta certa. Aqui a gente tem somente bactérias. Olha lá, vamos colocar aqui, vamos fazer o desenho para ficar mais fácil. Cocos são bactérias em formatos arredondado. Espirilos são bactérias em formato de espiral. E bacilos são bactérias em formatos de bastonete. Nas outras questões, vamos só eliminar. Bacteriófagos são vírus, flagelados são protozoários, aqui também. E radiolários também são protozoários, ok? Então a resposta certa é a letra A. Parabéns aí a todo mundo que trouxe sua resposta, que acertou. É isso aí. Participem bastante aí no nosso chat para a gente interagir, certo? Vamos agora para mais uma questão. Questão de número 3. O reino protista atualmente é conhecido como protoctista, englobando uma diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade em comum. Os organismos presentes nesse reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares, e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes nesse reino são, e aí nós temos as alternativas, leiam e respondam aí no nosso chat, daqui a pouco a gente volta para interagir.
Muito bem, agora nós vamos interagir aí a nossa questão de número 3, né? Antes da nossa resposta, vamos ver as respostas de vocês aí no chat. Então, olha só, vamos ver aí o que vocês estão respondendo. Temos ali o Mário José, né, que respondeu letra E na nossa terceira questão. O João Vitor também, letra E. A Evelyn, cadê a resposta da Evelyn? Respondeu aí letra E também. Né? A Raíssa, letra E. A Ana Vitória respondeu letra A. A Aisha, letra E. Quem mais? Nós temos ali o Fernando, letra E. E o Eduardo, letra C. Então essas são algumas das respostas de vocês, não dá pra gente ler todas, a gente queria que desse tempo de ler todo mundo aí que está interagindo com a gente, mas essas foram algumas das respostas, certo? E a maioria está apostando aí na letra E. E chegou por último aí a Dani, o Dani, deve ser Dani alguma coisa, não deu para entender o nome todo, mas marcou letra E. Obrigado pela participação. Vamos aí conferir a nossa resposta da nossa questão 3. Falando aí sobre o reino protista, né? Quais são os principais grupos presentes nesse reino? Aí na nossa próxima imagem, então, as alternativas. Letra A, moneras e protozoários. Letra B, protozoários e fungos. Letra C, algas e moneras. E letra D, fungos e algas. E letra E, protozoários e algas. Agora a gente vai observar aí a nossa resposta certa na próxima imagem. Olha só. Então, a resposta é a letra E. Parabéns aí a todo mundo que acertou. E nesse comentário a gente vai observar por que cada uma das alternativas estavam erradas. Olha só, a letra E está errada porque organismos classificados como monera não são eucariontes. Na letra B ela está errada porque fungos já foram classificados neste reino. Entretanto, hoje apresentam um reino próprio, que é o reino fungi, ou reino dos fungos. Letra C está errada também porque organismos classificados como monera não são eucariontes. Letra D também está errada porque fungos já foram classificados neste reino. Acho que eu já li isso aí, hein? E letra E, correta, né? Nossa letra E está certa porque protozoários e algas estão classificados conjuntamente neste reino. Então a nossa resposta é letra E. Parabéns aí a todo mundo que acertou. Vocês estão colocando aí que acertaram. Parabéns, certo? Essa foi a nossa terceira questão. Temos mais uma. Vamos para a nossa questão 4. Os protozoários são organismos que, em sua maioria, habitam o ambiente aquático. Então, essa é a nossa questão 4 sobre os protozoários. Deem uma lida, leiam as alternativas aí e mandem sua resposta também no chat, certo? Daqui a pouco a gente retorna.
Muito bem, vamos agora para a nossa questão 4. Vamos chamar aí as respostas do nosso chat para verificar o que vocês estão mandando para a gente. Então, na quarta questão, a gente tem aí os nossos alunos respondendo letra D. Temos o Matheus, mandou letra D. A Olana, mandou letra D. Quem mais? O Mário José mandou letra D. O Enzo, o Fernando, a Dani, a Emanuele, a Karine também mandando letra D. A Even mandou letra A. O que mais que nós temos aí de resposta? O Sebastião, letra D. A Caroline mandou letra A. O Cássius mandou, só fez o comentário. E a Sara, né, que mandou letra A. Então, parabéns aí a participação de vocês. Também observei que estão participando alunos ali de municípios como Iranduba, Rio Preto da Eva, Pauini. Grande abraço para todos vocês aí. Certo? E vamos agora para a nossa questão de número 4, vamos verificar a nossa resposta, vamos ver aí. Então, a gente estava falando sobre uma estrutura, né, presente nos protozoários que é responsável por eliminar, né? Ela tem um mecanismo que elimina a água. Vamos observar aí na próxima imagem. Então, olha só. Nós temos aí as nossas alternativas. Vamos começar aqui, ó. Pseudópodes, eles estão relacionados com a locomoção. Membrana plasmática, praticamente todo ser vivo vai apresentar, e ela não está relacionada com essa função. Flagelos também está relacionado com locomoção e cílios também. Então, a letra A é a nossa resposta. Vacúolos contráteis são os nomes é o nome dessas estruturas que estão relacionadas com a eliminação de água desse organismo, certo? Então, parabéns aí a todo mundo que participou com a gente, que trouxe sua resposta, seu comentário, ok? Da capital, das escolas do nosso interior, continue participando e interagindo com a gente. Então, essa foi a nossa aula do terceiro ano. Estaremos de volta aí numa próxima oportunidade com outro componente. Boa semana para todo mundo! Muito bem, então, terceiro ano, sejam bem-vindos a mais essa nossa aula de Praticando agora Língua Portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e agora, então, a gente vai exercitar, praticar aqueles processos em relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo que nós estudamos e comentamos na nossa última aula. Lembrando que, na última aula, estudamos essa estrutura, essas características desse texto dissertativo argumentativo. Durante a aula, a gente utilizou como exemplo uma redação do Enem, mas no exercício, a gente utilizou um artigo de opinião. E agora, no nosso Praticando, a gente vai ter como base também um artigo de opinião. Então, vamos à leitura desse texto. A partir desse texto, as 4 questões do Praticando serão o nosso trabalho. Então, vamos ler com atenção e, na sequência, a gente começa as questões, beleza? Então, o artigo é: quem assume o fracasso escolar? A rotina de todo diretor é marcada pela variedade de atividades. Ao chegar à escola, o que ele planejou fazer naquele dia geralmente se perde em meio às emergências que surgem de todos os cantos. O telhado mal vedado, a falta de um professor, o acidente de um aluno, o recurso que não chegou. Tudo obriga a reorganizar o plano de trabalho. Seguindo com o texto, uma pesquisa feita pela Fundação Victor Tripta, em parceria com o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística,
constatou que o dia a dia do gestor é mais marcado por essas tarefas do que pelo que seriam as 3 principais preocupações inerentes ao cargo: dirigir a relação entre ensino e aprendizagem, orientar para o saber e gerenciar o conhecimento. Se a escola é o lugar formal do conhecimento, onde se formam o trabalhador de amanhã, o leitor e o escritor competente e o indivíduo ético, nada mais óbvio do que a instituição tenha de ser bem gerida em todos os aspectos para funcionar com êxito. Porém, a falta de uma visão integrada entre o administrativo e o pedagógico leva os diretores a outro equívoco, também apontado no estudo. Nenhum dos gestores entrevistados atribui a si próprio a responsabilidade pelo baixo desempenho dos alunos. E aí, a gente vai para a última projeção do nosso texto. Vamos lá. Vamos aguardar só um instantinho. Há outros fatores que também espantam. Eles acreditam que a culpa pelos resultados ruins das escolas, no que diz respeito à aprendizagem, ao governo, 48%, à comunidade, 16%, aos professores, 13% e aos alunos, 9%. E até mesmo a escola, 7%, como se a instituição fosse um elemento independente de suas esferas constituintes. Com isso, fica evidente que eles ainda desconhecem sua máxima obrigação e resumem a atuação à burocracia. O diretor não está sozinho nesse pensamento equivocado. Todos temos uma porção de responsabilidade. Ainda assim, o entendimento de que o gestor também precisa ser responsável pela aprendizagem das crianças é urgente. Aquele que não o fizer, não compreende o seu papel. Então, este é um artigo de opinião de José Fernando de Almeida, e que foi publicado na revista Nova Escola, e a partir dele, já que ele cumpre aí a questão do texto, do tipo textual dissertativo argumentativo, 4 questões então foram preparadas a partir dele. Então, vamos à primeira questão do nosso praticando de hoje. Nesse texto, o autor defende a tese de quê? Então, a gente tem 5 alternativas aí. Qual será a que melhor identifica esta tese? Então, bom trabalho para as turmas. Daqui a pouco a gente volta para a interação.
Muito bem, então retornamos para a nossa primeira interação, nosso primeiro comentário de questão. Nós tivemos aqui a participação do nosso chat bastante participativo, né? A Eri Frank, Lívia, Ilziele, João Marcos, Elson, Vitória, Dione, Davi Guilherme, Mário José também participando, Talane, enfim, vários alunos participando conosco, e há aqui uma unanimidade aqui no nosso chat. Temos aí muitos alunos respondendo a alternativa D, né? Então, muito obrigada pela participação de todos e vamos ao nosso comentário. Então, olha só, nossa alternativa que melhor iria responder essa questão sobre a tese. Então, lembrando, se é um texto dissertativo argumentativo, né? A gente vai precisar da tese e dos argumentos para sustentá-la. Então, de fato, lá na alternativa D, a gente encontra a resposta que melhor contempla a essa pergunta de qual é a tese desse texto. Ora, a tese de que muitas tarefas são atribuídas aos gestores escolares, fazendo com que eles se desviem do foco principal, a aprendizagem dos alunos. Então, a partir disso, ele vai discorrer toda a sua argumentação, mostrando que, de fato, os gestores acabaram por se desvincular dessa preocupação principal, né, do seu foco principal, que deva ser a aprendizagem dos alunos. Houve uma resposta na alternativa E, na qual se lê, né, gestores são meramente administradores. Não é essa a tese do texto. Então, essa não pode ser a correta, porque o texto vai justamente contra isso, de que os gestores são meramente administradores. Essa é a resposta contrária ao que ele defende nesse texto, de que tantas são as atribuições do gestor que ele acaba se desvinculando do seu papel principal, que é a preocupação com a aprendizagem dos alunos, de acordo com esse texto de opinião, certo? Então, agora que a gente destacou a tese, vamos à nossa próxima questão sobre o mesmo texto. Então, olhem aí. No texto lido, os dados estatísticos percentuais extraídos de pesquisa, que aparece lá, né, são utilizados com a intenção de. Então, essa função desses dados estatísticos aí, eles aparecem para quê? Por qual razão? Por qual motivo? Então, boa análise novamente e daqui a pouco a gente volta para a interação.
retornamos agora para mais uma questão sobre aquele mesmo artigo de opinião, não é mesmo? Agora nós estávamos questionando sobre a presença dos dados estatísticos. Havia ali no decorrer daquele texto dados estatísticos. E para que eles foram utilizados ali? Qual seria a função deles? Então, de acordo com aqui a nossa interação que vocês fizeram no nosso chat, muito obrigada pela participação. A gente vê, por exemplo, Maria Clara, Obadia, Paulo Sérgio, Ítalo, Sara Gabriele, Sebastião, Lívia, enfim, vários alunos respondendo para nós que a função está indicada na alternativa B, né? Porém, alguns alunos indicaram a alternativa A, como por exemplo o Samuel, né? Ele indicou para nós a alternativa A. Houve a alternativa C, a Ana Carolina também indicou. Então, há uma predominância da alternativa B na participação de vocês aqui no nosso chat, porém, um ou outro aluno indicou uma outra alternativa. Então, a gente vai comentar. Vamos, então, analisar as respostas que a gente tinha aqui? Então, olha só. No texto lido, os dados estatísticos percentuais extraídos de pesquisa são utilizados com a intenção de, letra A, introduzir a temática do fracasso escolar? Não, não é isso, né? Porque, na verdade, o texto está falando a respeito do desvio, né, que os gestores escolares acabam fazendo por se preocuparem com outras questões na dinâmica do funcionamento de uma escola, né? Então, esses dados estatísticos não estão aparecendo aí para introduzir essa questão. Na verdade, eles trazem para nós percentuais que, de acordo com os gestores entrevistados, esses percentuais seriam os que são responsáveis pelo fracasso escolar na visão desses gestores entrevistados. Então, não vai ser introduzir o fracasso escolar. Letra B, sustentar a tese, pois estão empregados como parte da argumentação. Essa daqui parece ser mais adequada, hein? Olha só, a gente viu durante nossa aula que dados estatísticos podem ser utilizados como processo de argumentação. No caso aqui, esse dado estatístico vem de uma pesquisa que foi desenvolvida, não é? Então, percebam que lá nos dados estatísticos, os gestores identificaram quem, na opinião deles, seriam responsáveis pelo fracasso escolar. E aqueles dados estatísticos dão para nós a visão dos gestores. E nessa visão dos gestores, o que aparece? Eles realmente não se percebem como responsáveis, eles atribuem a responsabilidade para outros elementos, que não eles. Então, de fato, isso vem corroborar com a tese e acaba contribuindo aí com a argumentação de que, de fato, eles estão tão desconectados da sua principal função que eles acabam nem se enxergando mais como responsáveis pela aprendizagem dos alunos. Então, de fato, a função desses dados estatísticos que aparecem para nós no texto é justamente sustentar a tese, pois estão empregados na parte da argumentação, tá bom, gente? Não seria a letra C, identificar os responsáveis pelo fracasso escolar, porque esses percentuais dizem respeito a uma visão dos gestores sobre o processo. Não é uma pesquisa ampla, é a partir dos gestores entrevistados, tá bom? Então, cuidado com a letra C por isso, tá certo? Agora, seguindo com o nosso exercitando, nosso praticando, a gente tem a questão 3, que vai comentar a questão das características do texto, tá bom? Então, bom trabalho, daqui a pouco a gente volta.
Então, retornamos para comentarmos essa terceira questão, não é mesmo? Nessa terceira questão, a gente estava já falando a respeito do tipo textual, né? Lembrando, nossa aula foi sobre isso, foi sobre tipo textual, o tipo dissertativo, argumentativo e expositivo com ênfase no argumentativo, não é mesmo? E aí, a gente usou diferentes exemplos, né? Artigo de opinião e redação do Enem, porque são gêneros textuais que circulam e se enquadram, atendem às características deste tipo textual, dissertativo argumentativo. Então, a questão C, questão C, gente, me perdoem, a questão 3, ela vai justamente questionar de nós qual seria o tipo. Qual seria o tipo, né, de textual, né, pelas características da organização do discurso a respeito do texto, pode-se afirmar que se trata de uma, ou seja, é uma o quê? É uma narração? É uma descrição e assim por diante? Era isso que estava perguntando, né? Então, vai ser uma expressão injuntiva? Não, né? Porque a expressão injuntiva, a gente tem aí a prescrição de ações para que se consiga realizar uma tarefa. Então, não. É uma dissertação de caráter meramente expositivo? Meramente não, né? De caráter expositivo? Não, porque ele vai expor a sua opinião a respeito do fato. Então vai ser a letra C mesmo, como vocês mesmos colocaram aqui no nosso chat. Aí eu vou aqui destacar a resposta de vocês, né? A gente tem aí a Nazídia, né? A Brenda, Matheus, Nara, o Wellington, né? A gente tem aí a Jennifer, a Eduarda comentando também para nós aqui a atividade, João Pedro, né? Seguindo a questão, o Everton, enfim, todos em peso aqui no chat comentaram respondendo a questão na alternativa C, né? A dissertação de caráter argumentativo, porque pois ele faz defesa de uma tese. A tese é aquela que a gente identificou lá na primeira questão, né? De que os gestores estão aí desconectados da sua principal função porque tem tantas outras atribuições no seu processo, não é? E aí, uma tese com base em argumentos, e a gente até destacou os dados estatísticos como esses argumentos, não é? Numa progressão lógica de ideias com o objetivo de persuasão, né? No caso aí, se bem realizada, né? Então, realmente, a alternativa C. Obrigada pela participação de vocês em relação a essa questão. E vamos, então, à nossa última atividade sobre esse texto. Olhem aí o que a gente pergunta. A conclusão apresentada para o texto contém proposta de intervenção ou retoma a tese para reafirmá-la? E aí vocês podem explicar. Qual será aí a estratégia utilizada para concluir um texto? Então, bom trabalho, espero vocês aqui no chat.
Então, voltamos, né, para o nosso comentário final, a partir dessa questão. Ora, vocês estavam aí comentando, poxa, professora, o texto foi logo no começo da aula, não estou lembrando tão bem assim de memória. Mas aí fica o convite para que vocês possam rever lá no nosso caderno digital essa questão, reler o texto, refazer a atividade e assim fazer a junção entre o nosso comentário aqui na aula e o exercício, tá certo? E aí, gente, em relação a essa questão, a gente pode dizer o seguinte, que neste caso, desta nossa atividade aí, a conclusão desse texto não tem uma proposta de intervenção. Por quê? Porque para ser proposta de intervenção, teria-se que ter indicativos e maneiras de como que o gestor escolar conseguiria retornar à sua função principal, que é a de preocupação com a aprendizagem dos alunos. Então, deveria conter ali no texto algumas atitudes e algumas pessoas algumas ações, vamos dizer assim, para que o gestor conseguisse retornar a esse papel principal. Isso seria uma proposta de intervenção. Nesse texto, o que acontece na conclusão é justamente um processo em que ele reafirma a sua tese. Ele reafirma ao dizer que, de fato, existem muitas problemáticas envolvidas no processo, mas que o gestor precisa reconhecer o seu papel, né? Então, é um processo de reafirmação da tese. Olha, gestor, o gestor não está lá se preocupando com o seu papel de ser também responsável pela aprendizagem do aluno, e ele precisa fazer isso, entender o seu papel. E se ele não faz isso, ele não está fazendo, de fato, cumprindo a sua função, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter é uma atividade ou uma conclusão, perdão, que faz uma reafirmação da tese, tá? Para ser proposta de intervenção, teríamos que ter lá no texto um conjunto de ações que propiciariam ao gestor essa retomada da sua preocupação primordial, tá certo, gente? A gente vai se despedindo por aqui, tá bom? Tenham todos excelente semana para dar continuidade aos estudos e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá certo? Até mais!